Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 que é isso? Não sei o que. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Rumaiai Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast 100% tocantinense. Eu sou o Felipe Ramos e ao lado da minha querida amiga Jaqueline Moraes, vamos apresentar mais um episódio do nosso podcast e hoje com estreia, é isso mesmo, hoje estaremos, né, Jaque, com o João Pedro Arantes, nosso produtor, que também agora é host do Rumaiai. João Pedro que estreia no Rumaiai Podcast como nosso host também, né? E vai gravar todos esses episódios com a gente. Também está ajudando na produção do Rumaiai Podcast. Se apresente! Quem é você na fila do pão? Olá pessoal, ouvintes do Rumaiai Podcast, eu sou João Pedro Arantes, estudo jornalismo na UFT, sou DJ, produtor cultural, uma cópia do Felipe Ramos e da Jaque, um pioneiro mirim, né, falando desse... Já que estamos falando de Tocantins, de história... Um pioneiro mirim. Augusto Samples. E nesse episódio a gente conversa, né, fala um pouco sobre a história de formação do estado do Tocantins, um estado que ainda é muito novo, né, o Tocantins é o mais novo dos estados brasileiros, ele foi criado em 1988 com a promulgação da Constituição Brasileira, mas antes as terras que hoje correspondem ao nosso território pertenciam ao estado de Goiás. João Pedro entrevistou o historiador e professor Júnior Batista, que contou pra gente também um pouquinho, né, da sua visão sobre esse processo de colonização, né, do Tocantins. Importante lembrar que antes da colonização, o território do Tocantins ele era ocupado pelos índios Xingus e Tixuca-Ramães. E em 1625, né, quando os missionários católicos liderados por Frei Cristóvão de Lisboa fundaram uma missão religiosa no extremo norte de Goiás, que assim começou a ser ocupada essa nossa região, né, com esse processo de catecismo, o catecismo, né, que essas missões tentavam pregar. E os bandeirantes também chegaram no século XVIII, né, nessa região, lá pela região sul, hoje que a gente conhece como Natividade, na época ali do ciclo do ouro. A região de Natividade marcou o início do povoamento do centro-norte do Brasil colônia. Então ela teve um destaque, uma participação importantíssima em todo esse processo. A história conta que Natividade, no auge do extrativismo mineral, chegou a possuir cerca de 40 mil pessoas escravizadas, ali por volta de 1700, ou seja, a região tocantinense, né, que na época pertencia à província de Goiás, já fazia um papel muito importante pro todo o estado de Goiás, né, na época província de Goiás. O que a gente mais pode chamar de Tocantins hoje é a região sudeste, né, que foi por onde começou o Tocantins. Arraias é o município mais antigo do estado e tem a Natividade, que era muito influente naquela época, Paranã, própria Conceição também, ali você vê centros históricos, Porto Nacional um pouco mais aqui em cima, Monte do Carmo, então a gente vê essa... Quando a gente viaja para a região sudeste do Tocantins, meio que a gente está conhecendo a história do Tocantins. E ali também, né, na região que próxima à Natividade, Dianópolis também é uma cidade marcada, né, por uma expressão histórica. Também são cidades que fazem divisa do Tocantins com o estado da Bahia, né, que foi um dos primeiros estados que foram colonizados por conta do litoral, daquela região litorânea. E nessa época de Natividade, né, a gente sabe que era muito dinheiro que estava envolvido na extração do ouro mesmo. Então, muitas pessoas eram escravizadas e estavam naquele lugar para garimpar, né? Para poder gerar riquezas para Portugal. E como que se inicia, né, esse processo de emancipação?
os pecuaristas e os mineradores começaram a se incomodar com a alta carga tributária que eles tinham que mandar para a província de Goiás e não tinha retorno. Eles pagavam uma alta carga tributária, só que esses recursos só ficavam ali na região que hoje a gente conhece como Goiânia, não vinha o desenvolvimento para cá. E aí, através da figura de Teotônio Segurado, né, o nome da nossa avenida, que se inicia esse processo. Então, é um processo que começa ali em 1821, né, um movimento separatista expressivo, mas que foi sem sucesso, que tentaram proclamar, né, o governo autônomo de Tocantins. Essas ideias ficaram um pouco paradas por um tempo, né? Mas nesse período que Teotônio Segurado interfere, né, e ele começa a querer dividir o estado de Goiás, né, a comarca de Goiás, com o Tocantins, é uma influência também, né, uma influência histórica. Já que através dessa influência do português Teotônio Segurado, o imperador Dom João VI, né, divide Goiás e cria a comarca de São João das Duas Barras, onde hoje é Paraná, ali entre 1808 e 1823. Aí o Teotônio viaja para Portugal, aí quando volta o Império acabou, né, ele perde a posição e o Norte volta a ser submisso do Sul. Teotônio foi assassinado em 1831, aos 56 anos de idade, na sua fazenda em Paraná. E aí há esse enfraquecimento dos separatistas. E o João Pedro conversou com o historiador Júnior Batista sobre essa visão dele, sobre esse processo histórico. Fala um pouco mais sobre o Júnior Batista primeiro, apresenta para nós o nosso convidado e como foi essa conversa com ele. Júnior Batista, uma figura com quem eu tive a honra de conversar, é um professor, historiador, diretor de escola aqui no estado. Ele tem um trabalho riquíssimo nessa pesquisa e ele fez uns apontamentos muito interessantes. A gente vai rodar um pouco da contribuição dele agora. A história do Tocantins é longa, ela vem desde 1736, assim como a história dos outros estados do Brasil e de outras regiões do Brasil que não conseguiram ganhar força para se emancipar, para separar, né? É o caso, por exemplo, do Maranhão, do Pará, que não ganharam força para se emancipar. Então, durante esse processo, nós tivemos várias personalidades, várias pessoas. Muitas delas eram mais políticos, intelectuais, então eram propostas que ficavam em gabinete. Né? A partir da década de 60, né, com o Feliciano Machado Braga em Porto Nacional, a história começa a mudar o rumo, começa a ganhar as ruas, as pessoas começam a entender. E também as pessoas também começam a ter uma visão de qual é a finalidade do Estado, né? As políticas públicas, porque até então as pessoas não tinham um aparato estatal. E nessa trajetória, é claro que o tocantinense acaba ilustrando muito a figura do Siqueira Campos, né, por ser um deputado constituinte. A criação do Estado ele é um ato do legislativo, você precisa de político, né, precisa de articulações políticas para se criar, né, e depois emancipar. Emancipado, eles constituem-se uma unidade federativa e aí começa a ganhar força, né? Se você analisar, o tocantinense analisar, nós começamos a ganhar uma identidade, né, puramente genuína, com sotaque, com comidas, com artesanato, com as danças, né, tipicamente tocantinense, e começamos também a melhorar nos indicadores demográficos, econômicos e sociais. Começa a chegar aí um aperfeiçoamento do rebanho bovino, da agricultura, com o gado. Grande contribuição do historiador Júnior Batista, ele que ilustrou aí como que se deu esse início desse processo e de como foi construindo, né, e se fortalecendo o movimento separatista que retornou, né, após a morte de Teotônio Segurado, deu uma queda, mas no século XX, ali no início do século XX, esse movimento separatista, ele retornou, ele aflorou esse desejo, né, das pessoas de proclamar o Tocantins como estado mesmo. Só que ainda foi
um movimento muito embrionário. O enfraquecimento dessas cidades centenárias, né, como Natividade, que a gente costuma mencionar, começou a revoltar os moradores da região, hoje conhecida como Tocantins. E lá em Porto Nacional, na década de 50, com o juiz Feliciano Machado Braga, é que a coisa começou a andar de fato. Um detalhe curioso é que esse juiz, ele usava nos seus despachos Porto Nacional Tocantins. E nessa época, a região tocantinense ainda pertencia a Goiás. Então a gente pode dizer que ele era bastante afrontoso, né, esse juiz, e fundamental para o nosso processo de emancipação. E aí os movimentos de juventude também foram fundamentais na articulação e na propagação desses ideais separatistas, como a CENOG, CONORTE. Jaque, explica para nós o que são esses movimentos de juventude. Bom, o ano era 1987 e as lideranças souberam aproveitar o momento oportuno para mobilizar a população em torno de um projeto de existência quase secular e pelo qual lutaram muitas gerações, né? Que é essa autonomia política do norte goiano, que já era batizado de Tocantins. Então, a CONORTE apresentou à Assembleia Constituinte uma emenda popular com cerca de 80 mil assinaturas como reforço à proposta de criação do Estado. E aí foi criada a União Tocantinense, que era uma organização suprapartidária com o objetivo de conscientização política em toda essa região norte para lutar pelo Tocantins, também através dessa emenda popular. Então, com esse objetivo também similar, nasceu o Comitê Pró-Criação do Estado do Tocantins, que conquistou importantes adesões para a causa separatista, né? Diz que o povo nortense quer o estado do Tocantins e o povo é o juiz supremo. Não há como contestá-lo. Reconhecia o governador de Goiás na época, Henrique Santilo. Lembra aquela emblemática foto, né? O tocantinense não é goiano. Acho que boa parte dos nossos ouvintes vão lembrar dessa. E aí a gente entra na fase do nosso episódio que vai falar sobre uma figura que todo mundo conhece, foi Siqueira que fez, foi Siqueira que faz. Agora é a hora de falar como entra Siqueira Campos, que é a figura hoje mais conhecida, apesar que o nosso historiador fala, né, que ele é fundamental, mas ele também não é o único, né? Ele não foi o único. Teve um movimento antes que a gente explicou aqui para chegar até a fase Siqueira Campos, que também foi fundamental, a gente não tira esse mérito. E aí, o Siqueira vem nesse processo de migração de nordestinos para o Tocantins, né? Ele é um cearense, que chega aqui no Tocantins na década de 60, como todos sabem que nós temos um grande número de nordestinos, de pessoas que são filhas de nordestinos, piauienses, minha família mesmo é do Piauí, Maranhão, Ceará, Paraíba. Eu sou de Sergipe, Aracaju também, no processo de imigração, né? De imigração, muita gente vem pra cá, e aí ele vira vereador em Colinas, depois se torna deputado federal por 4 mandatos, ele foi o presidente do PDS, né, que era o partido da época, coloca o projeto em pauta no Congresso e é aprovado em 1900. Ele coloca o projeto em pauta, né, da separação do Tocantins no Congresso e é aprovado em 1984. O Sarney, presidente na época, veta o projeto. O Siqueira faz uma greve de fome em 1985. Ele passa 4 dias no Hospital do Congresso. Aí o projeto foi reapresentado em 1986 e aí finalmente aprovado na Constituinte de 1988. Importante lembrar que o deputado Siqueira Campos, ele era relator da subcomissão dos estados da Assembleia Nacional Constituinte, né? Então ele redigiu e entregou a emenda ao presidente da Assembleia, que na época era o deputado Ulisses Guimarães, a fusão das emendas, né, que eu comentei lá atrás, as emendas populares, que criavam o estado do Tocantins. Foi votado e aprovado no mesmo dia, graças a uma articulação também, né, do Siqueira Campos. Exatamente. E falando em articulação, nós também tivemos a articulação de uma outra grande figura política do Tocantins, que morreu recentemente, Brito Miranda, pai do ex-governador Marcelo Miranda. E para ser aprovada a emancipação, a Assembleia de Goiás precisaria de unanimidade favorável, ou seja, todo mundo tinha que votar a favor. Um voto contrário já barraria o processo.
E o Brito Miranda foi uma figura importantíssima nesse processo, que ele fez a articulação para que todos votassem, todos votaram a favor e o projeto foi aprovado. E aí nós temos o fim do processo histórico de criação do Tocantins. O Brito Miranda também foi conhecido, né, um grande estadista, um grande articulador, sempre foi conhecido no nosso estado como uma pessoa que conseguia realmente ter esse diálogo, esse espaço, né, conseguia se movimentar muito bem dentro da política tocantinense. É tanto que elegeu o seu filho, virou governador do estado, né, e a família Miranda ainda se propaga na política tocantinense. E aí nós temos uma segunda parte da entrevista com o Júnior Batista, não é isso, João Pedro? Fala um pouco pra gente o que ele vai falar agora pra nós. O Júnior Batista trouxe as considerações dele sobre a importância do Tocantins para o Brasil, né? Qual o legado desse processo e onde a gente contribui para o país como um todo. E hoje, o Tocantins, 3 décadas depois, não está só prestando um serviço só para o Tocantins, mas para o Brasil, servindo assim, com a sua localização, né, a sua estratégia, emprestando energia, né, a geração de energia, 91% da nossa energia vai para o Brasil, emprestando as suas vias para o transporte rodoviário, ferroviário e o futuro hidroviário, né? Então tem sido assim, aberto muito as oportunidades também para nossos irmãos goianos, maranhenses, paraenses, em especial, porque o Estado ele é composto por 33% da população de outros estados, de outras unidades migrantes, né? E é isso aí, nós ouvimos as considerações do professor Júnior Batista, ele fala sobre o resultado, né, desse processo e a contribuição do Tocantins para o Brasil. Eu posso acrescentar também a contribuição que o Tocantins tem para a economia do Brasil quanto ao turismo, né, por causa do Jalapão, das Serras Gerais, né, a gente também tem que entender o turismo como uma parte importante da economia, a própria cultura também, que ainda... Já entrando aqui nas nossas considerações finais, que a gente colocou aqui na nossa pauta para falar um pouco sobre o atual momento e o futuro do nosso estado, a gente colocar também como o nosso estado é rico culturalmente, mas ainda é pouco aproveitado isso para... no sentido de valorização da cultura, de valorização dos povos, mas também de ter a cultura como uma peça fundamental também da economia, né? Que a gente poderia estar lucrando, a população local poderia estar lucrando com o turismo de cultura, né? O turismo que a pessoa, tipo, por exemplo, vem pro Jalapão e aproveita e passa em Monte do Carmo, onde tem a festa, né? A folia, onde tem a folia. E a gente aproveita muito pouco isso. Acho que é importante também a gente colocar esse legado cultural do Tocantins para o Brasil. E era importante que a gente tivesse um estado para que essa identidade cultural, para que a gente de fato, essa cultura fosse incentivada. Talvez se a gente tivesse com Goiás ainda, a gente estaria, né, subvalorizado. Sem falar também que a criação de novo estado, né, promoveu no nosso país, né, uma onda de esperança. Muitas pessoas vieram ao Tocantins em busca de oportunidades melhores. Muitas pessoas relatam como as suas vidas mudaram, né, nesse processo de mudança de vida, de carreira, de tudo, né, porque no início não tinha muitas coisas aqui, então todo mundo fala que quem chegou no início do Tocantins teve muita sorte, né, porque não tinha gente para trabalhar, a mão de obra também era escassa, e hoje a gente conseguiu observar, né, a autonomia do nosso estado e como ele cresceu em pouco mais de 30 anos é realmente admirável, porque eu acho que a gente tem muito a alcançar ainda, mas como o Felipe disse, eu acho que sem essa expressão separatista, sem essa conquista da autonomia do Estado, a gente não estaria hoje, por exemplo, falando da história do Tocantins, porque ela existiria, mas ela não seria real. Por mais que a gente tenha uma identificação muito forte com Goiás, nós temos aqui uma certa identidade e nós precisávamos dessa separação para expressar essa identidade. A gente percebeu aqui nesse episódio que o movimento separatista não é de hoje, vem de muito tempo, e essa região do norte de Goiás, ela já tinha uma necessidade de ser
de ter a sua própria cara, de ter a sua própria identidade. Até porque hoje a gente percebe claramente, tem as suas semelhanças, mas quando a gente vai em Goiás, a gente vê que é um outro estado, é uma outra, tem a sua própria identidade lá e nós temos a nossa aqui. E assim a gente vai chegando, encaminhando para o final do nosso episódio, que falou sobre a história do Tocantins. E eu queria perguntar para vocês quais as figuras que vocês admiram na história do Tocantins, as figuras tocantinenses que vocês admiram, quem que vocês têm como referência? Eu acho que um político que também é muito emblemático no Tocantins, né, que é uma figura muito importante, é o João Ribeiro, que faleceu em 2013. Mas também era conhecido assim por colocar a esquerda e direita no mesmo palanque, era conhecido pela a sua boa articulação política, é um político que foi muito... destinou muitas emendas para obras edificantes no nosso estado, né? As travessias urbanas, a própria ponte que liga Lajeado... Miracema, Lajeado, né? Então, acho que ele tem um legado na história do nosso estado, assim, porque foi um grande político. Eu posso falar também que eu admiro muito... Eu admiro muito o Genésio Tocantins. Eu acho ele uma figura emblemática, assim, pelo menos quando eu era criança, vê-lo no Faustão e tal, e levando a nossa cultura, e sabendo que o nome dele, Tocantins, ele já tinha antes do estado ser separado, antes de haver a separação. Então ele já era alguém que levava para o Brasil essa cultura do norte goiano na época, né? Então, e ele fala sobre o Tocantins nas músicas. Então é uma figura que eu não consigo não admirar, e eu sempre acho interessante falar sobre o papel também dessas pessoas da cultura que levaram o nome do Tocantins para fora. Realmente é um episódio marcante mesmo, o Genésio Tocantins, porque meu pai veio pro Tocantins antes, minha mãe estava terminando a faculdade, né? Então, assim, ele veio primeiro conhecer o estado e a gente veio depois. E aí, essa apresentação do Genésio no Faustão, teve uma apresentação que aí falava assim, não, aqui um artista do Tocantins, né, o mais novo estado do Brasil. E aí todo mundo ali se reuniu pra ver quem que era esse artista. E eu lembro que antes de vir ao Tocantins, eu conheci o Genésio Tocantins e não esqueci da música, porque era muito legal, né, que é Se Farinha Fosse Americana, mandioca importada, banquete. Então, realmente, E eu acho que nessa mesma pegada de expressão, hoje a gente tem o Paulo Vieira, né? Que, da mesma forma, ele foi pro Faustão, para um show de talentos, ele com uma grande mobilização de todo o estado. E hoje a gente vê ele, assim, alçando voos tão altos, né? O Paulo também foi meu colega de faculdade. E hoje a gente vê, assim, é até difícil separar, né? Ver ele na TV, ver ele conquistando tantos espaços representativos, né? E saber que a gente dividia a sala de aula também. Olha, eu sou um grande admirador de Teotônio Segurado. Apesar de... Olha a contradição, né? Teotônio Segurado, pioneiro no movimento separatista, era um defensor da monarquia portuguesa. Ou seja, ele defendia a autonomia do Tocantins, mas não defendia a autonomia do Brasil, tanto que perdeu seu posto quando o Brasil se tornou independente. Mas, para além disso, eu acho importante reconhecer a importância dele. Os pioneiros devem, sim, ser reconhecidos. E Teotônio Segurado é uma figura que eu tenho uma grande admiração. Sem falar das figuras, assim, marcantes historicamente, né? Como a Dona Miúda, pela sua representatividade, do Jalapão, a Dona Romana, que é uma cultura viva do nosso estado também, né? A Dona Juscelina, da região norte, no quilombo lá de Muricilândia. Então, Dona Raimunda Quebradeira de Coco. A gente tem muitas mulheres na história do Tocantins, assim, que marcaram lutas expressivas, né? Por espaço mesmo.
A gente tem também a matriarca Dona Camila, na região de Indianópolis, que todas foram assim, né? Nosso estado, ele passa pela questão... A nossa história, né? Ela passa muito pelos traços e tem várias contribuições da cultura quilombola, da cultura indígena, que, assim, esses realmente são os grandes contribuidores da história do Tocantins, eu acho, que nos bastidores, fora da política, fizeram história, traçaram suas lutas, né? Conquistaram seus espaços, buscaram independência e autonomia. Então, acho que o povo tocantinense é um povo de luta. Isso a gente não pode deixar de... A nossa história conta isso, né? O movimento separatista é uma história de luta. Então, todo tocantinense tem isso marcado na sua história. É isso. Então, vamos agora sim ao final do nosso episódio. Eu acho que uma coisa que a gente pode lembrar, assim, é que o Estado, apesar de muito recente, né, ele é marcado, assim, na cultura política por muitos momentos marcantes, né? Assim, muitas renúncias, muitas cassações de mandato, né? Então, a gente tem, acho que isso marcado também na história política do nosso estado, essa questão dos nossos governadores não terminarem os seus mandatos. Mas isso é tema para outros episódios do Ruaiai. Eu acho que o Tocantins, né, saindo dessa parte política, é um estado em ascensão, com certeza, né? Assim, as oportunidades que as pessoas que moram aqui tem, digamos, em relação a grandes centros, a outros lugares, eu acho que ainda é um estado novo, ainda é um estado de oportunidade, sim, né? Ainda há muito a se explorar. Eu acho que a gente está agora, né, uma história recente, conseguindo firmar as nossas raízes, mostrar quem nós somos, né? E para ser reconhecido, né, nacionalmente também, com traço positivo, porque o Tocantins ele é marcado nacionalmente por muitas coisas negativas, assim. Eu acho que a gente é salvo pelo nosso turismo, mas eu desejo boa sorte, né, porque afinal vivo nesse estado, cresço com ele e quero vê-lo, assim... Lembrando que esse projeto foi contemplado pelo Prêmio Emergencial do Tocantins, do Governo do Estado, com apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura. Graças à Lei Aldir Blanc, a gente está conseguindo, né, realizar esse projeto e trazer um pouco das informações sobre o nosso estado, né? Eu me sinto muito grata por esse edital ter existido, assim, para quem deseja mesmo produzir algo, né? Ou mostrar seu trabalho, suas habilidades. Pedro, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Você que agora você é membro do Ruaiai Podcast. Eu que agradeço, Felipe, Jaque. Para mim é uma honra contribuir nesse projeto maravilhoso, assim, sem puxa-saquismo. O Ruaiai presta um serviço de extrema importância para a formação, para a cultura tocantinense, né? Obrigado mesmo, tamo junto. Gente, a gente se vê no próximo episódio. A gente vai chegando ao fim da segunda temporada, ainda tem muito episódio para ir pro ar. Mas, mais uma vez, me sinto grata. Vejo vocês na próxima. É isso, pessoal. Fiquem atentos nas nossas redes sociais, Ruaiai Podcast, tanto no Twitter como no Instagram. Vai lá que você vai ficar sabendo dos novos episódios e de novidades do nosso podcast. Até a próxima. E se quiser seguir a gente, pode também. É @jaqueei em todas as redes sociais. @botofé nesse som e também em todas as redes. @jparantes com 2 S no final em todas as redes. Beijo. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, que é isso? Não sei o que. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe?